Renovação de contrato de Calleri no São Paulo emperrou. E ele tem propostas de 2 clubes do exterior. Te conto também que o São Paulo tem posição definitiva a respeito de Gustavo Scarpa. Alan Patrick de saída do Internacional. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Calleri vai ou não renovar com o São Paulo? O que dá para dizer é que as tratativas ficaram bastante complicadas. Primeiro, porque há interesse de clubes do exterior. O Orlando City dos Estados Unidos e o Monterrey do México são 2 dos times interessados em assinar um pré-contrato com o atleta para que o Calleri se mude de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas há outro ponto importante. São Paulo e Calleri estão longe de um acordo financeiro. Negociações que começaram no ano passado, nessa segunda-feira, mais uma reunião, e dá para dizer que a coisa ficou ainda pior. Isso porque a oferta que o São Paulo fez foi inferior àquela que havia sido sugerida por Rui Costa, executivo de futebol demitido durante a pausa para a Copa do Mundo. O Calleri quer R$ 1.700.000 por mês de salário e R$ 9 milhões de luvas. Ele também exige o pagamento de quase R$ 7 milhões de dívida que precisariam ser parceladas em 12 vezes. A proposta que o São Paulo fez nessa segunda-feira é de um salário de R$ 1,5 milhão mensais, diferença de 200 mil por mês. A luva, em vez de 9 milhões que o Calleri pede, o tricolor se compromete a pagar 2 milhões de reais. Há também uma diferença grande em relação a bonificações. Isso porque o Calleri exige ser remunerado em caso de classificações para Libertadores, Mundial e títulos. O São Paulo entende que não há motivo para pagar bonificações a um atleta que já está no clube há bastante tempo. O que você pensa sobre a possibilidade de Calleri deixar o São Paulo de graça no fim da temporada? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E Alan Patrick está de saída do Internacional. O jogador que é camisa 10 e ídolo do torcedor colorado não tem conseguido jogar com Paulo Pesolano. E nos últimos dias, o representante do atleta André Cury foi procurado pelo Internacional com a pedida para que ele busque um novo clube para o Alan Patrick. É importante que você, que torce para algum outro time no Brasil, não se empolgue. Isso porque o Alan Patrick já fez 14 partidas no Campeonato Brasileiro, o que inviabiliza sua atuação na Série A do Brasileiro por outra equipe no segundo semestre. Alan Patrick que soma na atual temporada 23 jogos, 5 gols e 4 assistências, contrato até dezembro de 2027 no Internacional. E ver essa mudança na condição do Alan Patrick no Inter me causa estranheza. Ele havia sido contratado em 2022 e era, até o início dessa temporada, o cara mais diferente, o mais talentoso, o grande criador das jogadas e também autor de vários gols e assistências importantes. A coisa mudou, o Alan Patrick perdeu consistência física, perdeu espaço e está de saída do Colorado. E o São Paulo respondeu à possibilidade de contratar Gustavo Scarpa. Eu já tinha contado para vocês, enquanto o Rui Costa era o homem forte do departamento de futebol, que o meio atacante do Atlético não estava nos planos. Pois bem, Rui Costa caiu e a especulação de que o Scarpa voltou a interessar o São Paulo foi reaberta. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante desse novo São Paulo completamente diferente após uma série de saídas. E essa pessoa me informou que não há a possibilidade da contratação do Scarpa. Departamento de futebol e comissão técnica até gostam do jogador, mas as cifras são incompatíveis com a realidade financeira do tricolor. O Scarpa hoje ganha R$ 1.200.000 por mês. E o Atlético quer que o novo clube do Scarpa assuma 100% dos vencimentos. Mas esse nem é o principal e pior problema. É que o Galo quer uma compensação financeira de pelo menos 3 milhões de euros. A gente está falando de quase 20 milhões de reais. E o São Paulo não pode fazer nenhum investimento em reforços nessa janela da metade do ano por conta da enorme crise financeira. É por isso que o São Paulo tem encontrado tanta dificuldade em fechar com atletas. O Vitor Sá, contratado para o ataque, chega sem custos após o fim do seu vínculo com o Krasnodar. O Newton está sendo trocado pelo Ferrarese, falta apenas que o zagueiro, que pertence ao São Paulo, aceite essa proposta em definitivo do Botafogo para que a troca seja anunciada de forma oficial. Tricolor que ainda busca um zagueiro e, se possível, pode contratar um meio-campista que chegue sem custos. O primeiro a participar é o Johnny Christian, Calleri no Corinthians. Bora lá, o Calleri tem contrato com o São Paulo até dezembro, né? 31 de dezembro. E eu venho dizendo já há algum tempo que a renovação não era tão simples quanto o São Paulo divulgava, né? Vários setoristas do São Paulo não cravando, tá tranquilo, ele vai acabar renovando, ele vai ficar, no final das contas, o tempo passou e até agora nada dessa renovação acontecer, né?
E nas últimas horas surgiu a informação, acho que foi o Gabriel Sá o primeiro a tratar sobre o assunto. O Sá publicou que o Monterrey do México e o Orlando City têm a intenção de contratar o Caleri via pré-contrato. Ele já está nos últimos 6 meses de acordo, ou seja, a partir de agora pode assinar um pré-contrato para sair de graça do São Paulo. Esse é um tema super importante para a gente debater com vocês, né? Qual vai ser o futuro do Caleri? Eu vou até mandar mensagem para o diretor de futebol do Orlando City para ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá? Ele respondendo aqui, eu já conto para vocês. Quer ver? Eu vou escrever aqui, ó. Ricardo Moreira. Ricardo, boa noite. Eu tinha mandado mensagem 13 de junho, nem lembrava. O Jean Gomes, Nicola, alguma contratação quente no São Paulo? Like 02, não. Tem nada muito quente no São Paulo. O São Paulo espera anunciar a qualquer momento a operação de compra do Newton. De compra não, né? De troca. Ele vai ser trocado pelo Ferrarese. O acordo só não foi oficializado ainda, porque Ferrarese e Botafogo precisam chegar a um acordo. Ferrarese já está emprestado ao Botafogo, mas a negociação em definitiva ela tem outros termos, outros padrões, né? A tendência é que esse acordo seja fechado em breve e que o São Paulo e o Botafogo possam oficializar essa parada. Depois me perguntem sobre XP, tá? Seria uma boa para a seleção e renovações no São Paulo. O caso mais grave, mais preocupante é o do Caleri, né? O contrato termina em 31 de dezembro. O Caleri foi chamado para uma reunião. O São Paulo tenta negociar a renovação do Caleri desde o ano passado. E sempre esbarrando em dívidas que o São Paulo tem com ele e a pedida do Caleri. O Caleri quer ganhar salário parecido ao do Lucas Moura, que é o jogador mais bem pago do elenco. Tá? E o São Paulo entende que o valor é muito alto e tem uma questão de dívida, essa dívida que hoje gira na casa dos 6 milhões de reais. Agora, com essa perspectiva de receber propostas do exterior, eu estou tentando confirmar essa do Orlando City, a gente vai entendendo que a renovação do Caleri pode se tornar complicado. O São Paulo já pode perder o Caleri. Não, os Caleri já pode assinar um pré-contrato agora para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior no fim do ano, tá bom? Tem mais superchat? PH 1999. André Amaro é um meio armador no São Paulo? Como assim? E um meia armador. André Amaro. Deixa eu primeiro descobrir quem é André Amaro. André Amaro. Al Rayyan. Defensor português de 23 anos de idade. Nunca tinha ouvido falar, sendo bem sincero com vocês, tá? Jogador que passou pelas categorias de base do Naval, do Vitória, e foi para o Al Rayyan na temporada 23. Tá desde 2023 lá. No último ano foram 26 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Irmão do Diego Amaro. O Miguel Pinho é o empresário dele. Vou mandar mensagem para ver se a gente descobre alguma coisa, tá? Mandei aqui. Deixa eu tentar alguma atualização. Não havia ouvido falar sobre André Amaro, mas vamos tentar descobrir, tá? Próxima pergunta, dúvida e sugestão. Severino Costa, boa noite, Nicola. Já deixei meu like. É verdade que o São Paulo levou outro nó do Cruzeiro pelo zagueiro João Marcelo? Alguém publicou que o São Paulo contrataria o João Marcelo? João Marcelo. Vamos lá. Peraí. A maior dificuldade na renovação do Caleri. Mais salário? Vamos ver se eu consigo avançar nessa coisa aqui para vocês, tá? Vamos tentar. Pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder. Mário César Hiroshi Kuano. Fazia tempo que o Mário não aparecia. E aí, Marião, tudo bem? Nicola, boa noite. O São Paulo tem chance de contestar algum zagueiro, de contratar algum zagueiro? E o que você achou da suspensão do cartão vermelho dos Estados Unidos? Eu acho muito estranho. Bom, bora começar pela primeira pergunta. O São Paulo segue no mercado em busca de um zagueiro, tá? Depois de contratar o Vitor Sá e de fechar a troca com o Botafogo pelo Newton, que é volante, São Paulo vai priorizar um zagueiro. Chegar a especular o Scarpa
posso reafirmar que o Scarpa não vai ser contratado. A prioridade hoje é encontrar um defensor para se juntar a Arboleda e aos demais zagueiros. Vale a lembrança de que o São Paulo perdeu Dória antes da pausa para a Copa do Mundo, depois de ameaças que ele recebeu de torcedores nas redes sociais. Alguns nomes têm sido especulados. O Domingos Duarte já foi anunciado por algum time? Só também vou dar uma checada. Duarte. Mas o Domingos Duarte estava praticamente descartado porque ele meio que esnobou o São Paulo, né? Ainda não foi anunciado em lugar nenhum. Sobre a segunda, o Balogun, atacante, ele é a principal referência do ataque da seleção americana. Bem bom jogador, tá? Tem metido gol, tem sido importante. Inclusive, ele faz o gol da abertura do placar na vitória na rodada passada dos Estados Unidos, mas é expulso. Lance meio sem querer, em que ele está disputando a bola com o jogador da Bósnia e ele acaba caindo sobre o tornozelo do zagueiro, né? O tornozelo vira. E aí o árbitro, que era o Rafael Claus, é chamado pelo árbitro de vídeo e há a sugestão de que ele expulse o Balogun. O Claus expulsa o Balogun. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, entra em contato com a CBF pedindo que o cartão fosse revisto. E a FIFA acabou por invalidar, por anular o cartão vermelho. Eu acho um enorme absurdo. Especialmente com intromissão de presidente da República. Acho que não tem nada a ver a FIFA aceitar. Nessa segunda-feira, a Bélgica entrou com recurso pedindo que essa suspensão voltasse a valer e a FIFA decidiu ficar ao lado do Trump, ignorando o pedido da Bélgica. Olha o precedente que se abre para as próximas fases. É natural, inclusive, que a Inglaterra agora peça a reversão do cartão vermelho do zagueiro que foi expulso ontem na vitória por 3-2 contra o México. Como é que essa história termina? Não temos a mínima ideia, mas acho um enorme absurdo, tá bom, Mário? Se vocês quiserem opinar sobre o tema, fiquem bem à vontade. O Irá mandando boa noite. O Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. O Caleri não chegou a um acordo para renovação. E o Alan Franco tem proposta do Alan Franco, né? Não houve. Mas essa da renovação do Caleri, ela está emperrada há bastante tempo, né? Não é uma novidade, tá? É um problema que existe já há algum tempo no São Paulo. O ciclo do Caleri no São Paulo já se encerrou, escreve o Gilmar Lima. O Alexandre Souza manda embora esse Caleri e traga o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo tem proposta da Fiorentina e de um outro time da Europa. O Lucas Rocha perguntando se o São Paulo vai sair, se o Caleri vai sair do São Paulo e a seleção brasileira é mapeada. Cara, tudo se encaminha para que sim, tá? Para que o Caleri fique só até dezembro. Lucas Rocha. Nicola, o São Paulo vai renovar com o Caleri e a seleção brasileira mapeada. A renovação do Caleri super complicada. Há semanas, há meses a tentativa de renovação. Há um problema com dívida, essa dívida de 6 milhões de reais. Há um problema também relacionado à pedida salarial dele, tá? E o que o Gabriel Sá contou hoje é que a proposta que o São Paulo fez ao Caleri nas últimas horas é inferior à última e foi considerada pelo staff do Caleri como ridícula, horrível, péssima, e que a renovação está bem complicada, tá bom? O Gilmar Lima está dizendo que o Maci já errou ao renovar com o Luciano. E qual é a verdade que a seleção de Portugal quer Abel Ferreira? O que eu escutei é que Jorge Jesus é o plano A, B e C, para substituir o técnico espanhol que vai cair, né? E qual o São Paulo vai aceitar a proposta da XP? Ótima pergunta. Durante o fim de semana eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Macis, eu não tenho contato nenhum com o Macis, tá? Até mandei uma vez, troquei mensagem com ele, mas depois nunca mais o procurei. Mas eu converso com alguma frequência com uma pessoa muito próxima a ele, da gestão dele. E a pessoa disse que o São Paulo, na pessoa do Macis, tem ouvido interessados, como o Diego Fernandes, como a XP. Em relação ao Diego Fernandes, essa pessoa me disse que a chance é zero de a conversa avançar. Em relação à XP, o que ela disse é que não há nada avançado, tá? Se tem alguém cravando que está perto, que está andando, não é realidade. O São Paulo entende que essa oferta da XP tem alguns buracos muito importantes. Primeiro deles, juros de 1,1% ao mês. Num acordo de 30 anos de idade, vai ver quanto esse 1,5 bilhão de aporte vai virar. Segundo ponto, é 1,5 bilhão, mas os caras querem usar os name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Se o São Paulo está pedindo 50 milhões de reais por ano de name rights, só quer ver? 50 vezes 30, estamos falando de 1,5 milhão, né? Pera aí. Não, vai dar mais. 50 milhões. 505 milhões, 50 milhões. Vezes 30 anos, a gente está falando de 1,5 bilhão de reais. É isso? 50 milhões, 1 bilhão e 500 milhões. Então, enfim. Então, beleza, os caras querem usar os name rights do estádio por 30 anos
E não querem pagar pelos name rights todo 1,5 bilhão que eles querem aportar de empréstimo para o São Paulo ter que devolver. Enfim, nessas condições, pelo que eu senti, a chance de acordo com a XP é nenhuma. E estou para dizer para você que está certo. Não tem que aceitar mesmo, tá? Domingos Duarte usou o São Paulo para fazer leilão por ele mesmo. É possível, Gilmar. Nicola Arboleda foi perdoado pelo Dorival e foi reintegrado, sim. Foi perdoado, foi reintegrado, pediu desculpas públicas, alegou que tomou a decisão de ir para o Equador porque estava vivendo uma depressão muito forte, enfim. Informação exclusiva, São Paulo tomou uma decisão importante sobre o substituto de Rui Costa. O executivo de futebol do tricolor que foi demitido não deve ter uma outra pessoa para sua função. Apesar de várias especulações, chegaram a cravar que Edmilson só estava aguardando o fim da Copa do Mundo para virar o executivo de futebol do São Paulo. Também surgiram nas últimas horas as notícias de que Carlos Amodeu, ex-CEO do Vasco e com passagem pelo Grêmio, era uma das opções analisadas pelo presidente Arrim Assis. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte são paulina que disse o seguinte, abre aspas, por enquanto não tem ninguém para substituir o Rui. Vamos levando assim. Aí eu quis ser mais específico e perguntei se o São Paulo não pode estar esperando o fim da Copa para fechar com Edmilson, que já foi volante e zagueiro do São Paulo, tem uma carreira muito sólida como atleta e depois como dirigente, tendo fundado o SCA Brasil e mais recentemente se integrando à CBF para a disputa da Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte, não tem nada também sobre Edmilson, chance nenhuma. Percepção que eu tenho a partir das duas respostas é de que o São Paulo vai preferir dar mais autonomia ao Rafinha, que havia sido contratado no primeiro semestre como gerente de futebol, para coordenar as ações entre os jogadores e membros da comissão técnica. A partir de agora, o ex-lateral vai ter a função também de cuidar do departamento de mercado, contratações, renovações, enfim, essa autonomia tem sido dada a ele e as primeiras impressões dos dirigentes, Arrim Assis e companhia, têm sido positivas. Diante desse cenário, Rafinha vai seguir pelo menos até uma segunda ordem. E o São Paulo vai ou não fechar com a XP Investimentos? Tem recebido dezenas de perguntas de torcedores do São Paulo nas redes sociais a respeito do tema, até porque na semana passada o Tricolor fez seu segundo encontro com a XP e a empresa ofereceu um aporte de 1,5 bilhão de reais, que funcionaria como uma espécie de empréstimo, embora também com participação nos name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Muitos torcedores do São Paulo se animaram com a ideia, porque viram a perspectiva do pagamento de 700 milhões de reais em dívidas bancárias e o restante da grana em melhorias para o estádio e também no departamento de futebol. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com uma pessoa próxima a Arrim Assis, o presidente do São Paulo, para entender se essa negociação está perto de fechar, se ela pode ser concluída ou não. Abre aspas para essa fonte, por enquanto tem-se apenas conversas para discutir ideias, não há nada avançado. Fiquei com a impressão de que 2 pontos repercutiram muito mal dentro do São Paulo em relação a essa proposta da XP. O primeiro deles, empréstimo com juros de 1,1% ao mês. Se você multiplicar por 12, chega assim a uma cifra grande. Pior ainda se você entender que esse empréstimo pode ter 30 anos de duração. São Paulo também não gostou que os name rights do estádio fossem incluídos por 30 anos em favor da XP, sem um abatimento desse 1,5 bilhão. Os caras emprestam dinheiro, recuperam a grana com 1,1% de juros ao mês depois de 30 anos e ganham, entre aspas, de graça os name rights do estádio. Vale a lembrança de que o atual acordo, que envolve o BIS e a Mondelez, rende ao São Paulo 25 milhões de reais por ano. Foram 3 anos de contrato e 75 milhões de reais. Hoje o São Paulo sonha com um name rights que tope pagar entre 50 e 60 milhões de reais por temporada. Se você multiplicar por 30, dá uma olhada no enorme negócio que a XP faria, especialmente porque ela recuperaria o aporte financeiro, esse dinheiro emprestado. Segundo essa minha fonte, abre aspas, damos atenção a todo mundo que nos procura. Discutimos ideias, por exemplo, com o Diego Fernandes nos mesmos moldes. Ele levou um pessoal que entende de investimentos e conversamos rapidamente, mas não se avançou em nada. Então já estou respondendo também a possibilidade de Diego Fernandes, o empresário que levou Carlo Ancelotti, o que intermediou a ida de Carlo Ancelotti à seleção. Ele vive tentando cavar um espaço na SAF do São Paulo. Dá para dizer para vocês que em relação ao Diego Fernandes não se avançou em nada e as tratativas com a XP também estão bem distantes de um acordo. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.